Nzinga Ginga, a rainha estrategista de Angola. Ginga foi a rainha reinante do Reino do Dongo, atual Angola, entre 1624 a 1626, conhecida como Ana de Souza. Ela foi fundadora e rainha do Reino de Matamba, reconhecida por Portugal como Ana I, e reinando de 1631 até a sua morte em 1663. Nascida com o nome de Ginga ou Ginga Ambande, foi uma importante estrategista militar e política durante a presença portuguesa nas regiões correspondentes à atual Angola. Travou grandes batalhas e tratados de aliança e paz com os portugueses, na qual envolvia a vassalagem dos reinos nativos africanos e escravidão dos membros para a Europa e o Brasil. Rainha Ginga reinou por 37 anos e se tornou uma heroína na história de Angola, sendo até hoje lembrada por seus feitos políticos e militares. Uma das principais ruas de Luanda, capital da atual Angola, leva o seu nome, e na mesma cidade encontra-se uma estátua no Largo do Quinaxixe, construída a mando do presidente José Eduardo dos Santos, em comemoração aos 27 anos de independência do país. Nascimento de Ginga. Ginga nasceu em cerca de 1582, filha do angolo quilombo Quiaca Senda e de Guinguela Kakombe, da etnia Ambundo, que era uma das escravas de seu pai, a sua concubina favorita. Tinha como irmãos Ambade, Mucambu, conhecida como Bárbara, e Kifungi, conhecida como Graça. De acordo com a lenda, o parto de sua mãe, Quenguela, foi complicado, pois Ginga nasceu com um cordão umbilical enrolado em seu pescoço. Tal fato na crença nativa era de que a pessoa seria alguém poderoso ou orgulhoso. Quando tinha cerca de 10 anos, seu pai Quilombo se tornou o rei Angola do Dongo. Ela sempre foi muito favorecida por seu pai, por se destacar entre as filhas do rei e não ser herdeira ao trono, facilitando uma maior dedicação à jovem, sem despertar atritos com seus irmãos homens. Em seu crescimento, a jovem Ginga foi treinada nas artes militares e políticas na corte do pai, chegando a servi-lo como conselheira jurídica e diplomata com os portugueses. Além disso, ela foi ensinada por missionários portugueses a ler, escrever e falar em português. Em sua juventude, o Reino do Dongo passava por muitas crises internas, devido a rivais políticos do rei Quilombo e externas, devido às ameaças portuguesas. Os portugueses haviam chegado no Dongo no século XV e havia sido inicialmente um aliado no comércio atlântico de escravos. Porém, em 1571, o rei Sebastião de Portugal ordena a subjugação e conquista do Reino do Dongo. Os Imbangalas, que foram um grupo de guerreiros nômades inimigos do Reino do Dongo, se juntaram aos portugueses na mesma época. Os Imbangalas desejavam a posse de terras em Dongo. Já os portugueses queriam capturar nativos para vender como escravos. Muitos nativos do Dongo se aliaram aos portugueses também, e isso fez os tributos ao rei diminuírem. Quando o pai de Ginga se tornou rei em 1593, o reino já estava há mais de 10 anos em guerra. Quilombo tentou uma variedade de métodos para lidar com a crise, sejam por meios de guerra ou da diplomacia, porém deram poucos resultados favoráveis ao mesmo. Sucessão. Em 1617, o rei Quilombo morre e Angola Ambade, irmão de Ginga, o sucede como rei Angola. Ginga e Ambande sempre foram rivais e Ambande se tornou paranoico de que o filho recém-nascido de sua irmã um dia poderia o assassinar. Por isso, ordenou que a criança fosse morta e Ginga fosse esterilizada. Temendo por sua vida ou por ressentimento por seu filho, Ginga fugiu para a região de Matamba logo após o ocorrido,
permanecendo em exílio até que seu irmão o chamara outra vez em 1621 para servir como embaixatriz do reino do Dongo em Luanda. A escolha de Ambande se devia a que não conseguia combater os portugueses com a força e decidiu por pedir ajuda da irmã, que falava, escrevia e lia em português, e era uma exímia diplomata para tratar a paz com os portugueses. Ginga aceitou e em 1622 viajou até Luanda ao encontro de João Correia de Souza, governador português. Enquanto outros líderes do Dongo se vestiram com trajes ocidentais, Ginga optou por utilizar vestimentas tradicionais, com a intenção de demonstrar sua não submissão aos portugueses. Segundo a lenda, no momento em que Ginga chegou ao salão onde conversaria com João Correia de Souza, não havia cadeiras para os líderes africanos conversarem com o governador, apenas uma almofada no chão, onde se sentariam em uma posição de submissão ao governador. Entretanto, Ginga ordenou que um soldado se posicionasse de 4 no chão, para que Ginga se sentasse em suas costas, como uma cadeira, ficando assim cara a cara com o governador. Ela era uma negociadora feroz e fez um acordo com os portugueses, onde em troca da abertura da rota de comércio e o estudo e conversão ao cristianismo dos governantes do Dongo, os portugueses retirariam suas tropas e reconheceriam a soberania do Dongo como um estado soberano, sem precisar a paga de um tributo anual e nem a vassalagem do reino. Ginga foi batizada em Luanda, onde assumiu o nome cristão de Ana de Souza, em homenagem à sua madrinha Ana de Souza, esposa do governador João Correia de Souza, que também serviu como padrinho. Ela utilizaria este nome em muitas cartas nos anos posteriores e ainda assumiria que após a sua conversão foi durante um tempo feliz de sua vida e deixou Luanda com a sensação de missão cumprida. Reinado e conflitos. Após a paz com os portugueses, a paz entre os Imbangalas e os Dongos ruiu e uma nova guerra estourou. Na situação, o rei Angola Ambande fugiu de Cabaça com sua corte e alguns seguidores. Os portugueses não estariam dispostos a prosseguir com a paz conseguida com os Dongos se o rei estivesse exilado e não convertido. Com o resultado, a paz entre os portugueses e os Dongos, conseguida por Ginga, foi anulada, e os mesmos continuaram a invadir as terras nativas e a capturar africanos como escravos. Em 1624, o rei Angola Ambade morreu de causas misteriosas. Alguns afirmam envenenamento e outros um suicídio. Antes de morrer, Ambade deixou clara a vontade de que Ginga o sucedesse. Ela foi entronizada pouco depois do opulento funeral de seu irmão, que teve partes de seu corpo preservado em um misete, um tipo de relicário. Angola Ambade tinha um rival na corte de Dongo, Ari, que se opunha a uma liderança feminina e por isso jurou vassalagem aos portugueses, ainda se batizando e assumindo o nome de João. Com a ajuda dos guerreiros Jagas de Casagem e de aliados do Dongo, Ari conseguiu a deposição de Ginga, que fugiu para Luanda. Após fugir, ela juntou seguidores e capturou a rainha de Matamba, assumindo esse posto e reunindo um grande exército na região. Logo após, ela retornou ao Dongo e reassumiu o seu trono. Ao reassumir o trono, ela enfrentou uma forte oposição da aristocracia que não queria uma soberana. Ginga utilizou da genealogia para se legitimar no trono. Porém, ainda foi desconsiderada, já que tanto ela quanto seu irmão falecido Ambade eram na verdade filhos do rei com escravas concubinas. Ela ainda seguiu utilizando a ascendência paterna, enquanto seus rivais alegavam que, além de não serem totalmente nobres,
ela era uma mulher e, portanto, incabível ao trono. Ginga nunca foi capaz de se legitimar como governante de Dongo por ser mulher, já que esse requisito era visto como incabível ao posto de governo, até mesmo por seus apoiadores. Por todos estes motivos, em algum momento na década de 1640, a rainha se tornou um homem, que era um costume comum para governantes mulheres, já que não eram legitimadas como legítimas soberanas. Ela passou a se vestir com trajes masculinos e a liderar com sucesso ofensivas contra portugueses, jagas e outros inimigos políticos. Os holandeses. Em 1641, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais invadiu e ocupou Luanda com o auxílio do Reino do Dongo, fazendo com que a maior parte da região fosse uma colônia holandesa. Ginga fez uma aliança com os holandeses contra os portugueses, que agora se concentravam no interior da cidade de Massangano. Com isso, Ginga também muda a capital do reino para Kavanga, ao norte do Dongo, na esperança de recuperar algumas terras perdidas. Em 1644, a rainha derrotou os portugueses em Angoleme, mas não conseguiu prosseguir com as vitórias. Em 1646, ela foi derrotada em Kavanga pelos portugueses, que no processo capturaram sua irmã Mucambu, e foi descoberto que ela mantinha correspondência com Kifunge na cidade, onde revelava planos dos portugueses de conquista. Após a descoberta da traição, a princesa Kifunge foi morta afogada no rio Kwanza. Afirma-se também que ela na verdade fugiu para a atual Namíbia. Os holandeses em Luanda enviaram reforços a Ginga, que com sua ajuda derrotou o exército português em 1647, sitiando a cidade de Massangano. Pouco tempo depois, em 1648, os portugueses reconquistam Luanda em um ataque liderado pelo brasileiro Salvador Correia de Sá. Após isso, Ginga se retirou para Matamba. Nos anos posteriores, Ginga implementou táticas de guerrilha, criando trincheiras ao redor das aldeias para a proteção das mesmas. Criou falsas alianças com reinos vizinhos, apenas com a intenção de expandir seu reino, à medida que envelhecia. Porém, um de seus feitos mais notáveis foi ter aberto o reino para escravos fugidos de colonos portugueses. Anos finais de Ginga. Em 1656, ela conhece missionários capuchinhos e se converte novamente ao cristianismo, ainda permitindo que missionários adentrassem o reino para converter os nativos à religião, que até o momento ela sempre foi contra. Em 24 de novembro de 1657, os portugueses decidem por cessar a guerra e os planos de conquista de Dongo e Matamba, em uma carta dedicada pelo rei Dom Afonso VI. Após a paz, ela tentou reconstruir sua nação, que há anos havia sido devastada pela guerra e pela agricultura em excesso. No entanto, ela conseguiu desenvolver Matamba como uma potência comercial na região, uma porta de entrada para a África Central. Ela se opôs a que a princesa Imbangala Gingamona a sucedesse como soberana após a sua morte. Por isso, no Tratado de Paz, pediu para que os portugueses ajudassem sua família a permanecer no trono. Na falta de um herdeiro que o sucedesse, ela fez sua irmã Mucambu se casar com João Guterres Angola Canini, no poderoso clã Canini. Esse casamento, porém, não foi permitido pelos capuchinhos, já que João Gutierrez já teria uma esposa em Ambaca. Em seus últimos anos, ela tentou reacender ex-escravos fugidos das fazendas europeias em seu reino. Apesar dos esforços para destroná-la, em especial pelo líder Imbangala, Kassange, e também sofreu tentativas dos portugueses para matá-la. Entretanto,
Apesar de tudo, Ginga morreu pacificamente em Matamba, na idade de 82 anos, em 17 de dezembro de 1663. Sua sucessora foi sua irmã Mucambu, que assumiu o nome cristão de Bárbara e reinou até a sua morte em 1666. Após a morte de Mucambu, o reino de Matamba passou por uma guerra civil, que foi terminada apenas em 1671, quando o reino se tornou vassalo de Portugal e foi integrado à Angola portuguesa em 1744. Em uma lenda em particular, conta-se que Ginga teria um harém repleto de homens, porém, a cada vez que mantinham relações sexuais com eles, os mesmos eram mortos no dia seguinte. Legado. Ginga hoje é lembrada como a mãe de Angola, por ter lutado e negociado por seu povo. Ela ainda é reverenciada na história da África como uma das mulheres mais admiráveis e perspicazes da história. Relatos de sua vida são geralmente romantizados, porém, mesmo assim, ela é considerada um símbolo de luta contra a opressão. Ginga finalmente conseguiu moldar seu estado em uma forma que tolerou sua autoridade, embora certamente o fato de que ela sobreviveu a todos os ataques a ela e construiu uma forte base de apoiadores leais ajudou tanto quanto a relevância dos precedentes que ela citou. Embora Ginga, obviamente, não tivesse superado a ideia de que as mulheres não podiam governar no Dongo durante sua vida e tiveram que se tornar um homem para manter o poder, suas sucessoras mulheres enfrentaram poucos problemas em serem aceitas como governantes. Ginga foi abraçado como um símbolo do movimento popular Libertação de Angola durante a Guerra Civil. Uma importante rua de Luanda, no largo do Kinachiche, leva o seu nome, e uma estátua construída em 2002. A estátua foi uma dedicação do presidente José Eduardo dos Santos, na comemoração do 27º aniversário da independência. As mulheres angolanas casam-se frequentemente perto da estátua, especialmente às quinta e sexta-feiras. O Banco Nacional de Reserva de Angola, BNA, emitiu uma série de moedas em homenagem a Ginga, em reconhecimento do seu papel na defesa da autodeterminação e da identidade cultural de seu povo. Um filme angolano, Njinga, Rainha de Angola, foi lançado em 2013. Ela foi uma feroz guerreira anticolonial, uma lutadora militante, uma mulher no poder em uma sociedade dominada por homens, e ela lançou as bases para uma resistência angolana bem-sucedida ao colonialismo português até o século XX. Escreve a autora Levis Morales, ao advertir que ela também era uma mulher de elite que vivia do trabalho alheio. Assassinou seu irmão e seus filhos, lutou contra outros africanos em nome dos portugueses e colaborou no tráfico de escravos. Curiosidades: centenas de soldados do exército de Nzinga foram enviados para o Brasil como escravizados, tendo influenciados com suas táticas as lutas e resistências contra a escravidão no Brasil, especificamente em Palmares. Por razões ortográficas ligadas à transcrição da língua quimbundo, mas também porque a própria rainha assinava as correspondências com diferentes nomes. Vários nomes são atribuídos a Nzinga, entre eles Nzinga Mibande, Ginga, Singa, Zinga, Ginga e Dona Ana de Souza, este último em razão do batismo católico em 1623. Influenciou importantes figuras de resistências durante as lutas pela libertação de Angola de 1961 a 1975 e tornou-se ícone da independência. Nzinga está também presente na tradição da Congada, no rito a coroação do Reino do Congo e da Rainha de Zinga. Simboliza o sincretismo religioso no Brasil. Em março de 2014, o filme Nzinga, a Rainha de Angola, foi lançado no Brasil.
E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses fatos da rainha da Angola, Ginga? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!